Você acha que existe um tubarão mais assustador que o megalodonte? Bom, você clicou neste vídeo, não é? Então pegue a sua pipoca e vamos descobrir mais sobre tubarões realmente grandes. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do nosso planeta. No entanto, o ser humano explorou apenas 5% do fundo do oceano até agora. Portanto, não é de admirar que as profundezas incríveis escondam alguns segredos aterrorizantes. Por exemplo, o demônio negro, um tubarão lendário que, teoricamente, tem o mesmo tamanho do pré-histórico megalodonte. Antes de você descobrir se o seu pior pesadelo virou realidade, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Parece inacreditável, mas o ser humano explorou áreas enormes de Marte de maneira mais extensiva do que mapeou o fundo do oceano. Mais homens pisaram na Lua do que chegaram ao fundo do ponto mais profundo dos oceanos, a Fossa das Marianas. Não temos conhecimento sobre o que se pode esperar que exista na vastidão interminável de águas que compõem o nosso planeta. Assim sendo, não é de surpreender que existam diversas lendas e mitos de monstros que se escondam nos cantos mais remotos do oceano. Uma dessas criaturas temíveis é o demônio negro. Segundo a lenda, este é um tubarão enorme que se assemelha ao temido megalodonte. Um predador pré-histórico que surgiu há 23 milhões de anos e foi extinto há 2,6 milhões de anos. Nos livramos por pouco. Era uma criatura verdadeiramente enorme. Podia alcançar 18,3 metros de comprimento, o que é maior do que um ônibus escolar, e pesa mais de 70 toneladas, o que equivale ao peso de 10 elefantes. Uau! 10 elefantes em um ônibus escolar. E então, o tubarão o come? Opa, voltando para o assunto. O tamanho dos dentes deste tubarão gigante também era realmente impressionante. Eles podiam alcançar nada menos que 17,8 centímetros de comprimento. A dieta desta besta não incluía apenas tartarugas e peixes, mas também diferentes espécies de baleias. E não é de admirar. De acordo com as estimativas dos cientistas, a força da mordida deste tubarão gigante era de 10.886 a 18.144 quilos. Se esse dado for verdadeiro, então um único megalodonte provavelmente seria capaz de esmagar um carro pequeno, caso ele tivesse vivido cerca de 2,6 milhões de anos a mais. Além disso, se os cientistas estiverem certos, então este tubarão gigante pré-histórico tinha a mordida mais forte de todos os animais, incluindo o T-Rex, pois a força de mordida desse dinossauro era apenas 3.629 quilos. Que fraquinho! De qualquer forma, o tubarão megalodonte foi extinto há vários milhões de anos. Ou pelo menos, acreditava-se até que surgiu a lenda do demônio negro. Esta criatura aterrorizante foi vista não muito longe da Costa Barra, no México, no Golfo da Califórnia. As pessoas começaram a relatar ter visto um tubarão negro enorme, que poderia ser comparado em tamanho ao megalodonte. Assemelhava-se ao grande tubarão branco, com exceção da sua enorme cauda e coloração escura. A criatura recebeu o apelido de El Demônio Negro. Este tubarão trata os seres humanos de forma extremamente agressiva. Segundo vários relatos, a criatura ataca barcos sistematicamente. Em 2008, o pescador Eric Mack afirmou que um enorme tubarão negro balançou seu barco. Ele também mencionou que a fera tinha dentes grandes e afiados e uma cauda enorme que saía da água por não menos de 1,5 metros. O animal parecia um grande tubarão branco, mas era muito maior. Ao longo dos anos, outros pescadores locais também relataram ter visto esta criatura misteriosa, falando de uma enorme sombra navegando sob a água. Alguns deles também mencionaram ouvir um rugido alto. Além disso,
numerosos restos mortais de baleias foram encontrados nas águas do Oceano Pacífico, em toda a suposta área do habitat do demônio negro. As baleias pareciam ter sido atacadas por uma fera gigante. Tais alegações fizeram com que pesquisadores investigassem as aparições do demônio negro. Muitos cientistas de todo o mundo juntaram-se à busca. Até mesmo o Monster Quest, um programa de TV do History Channel, iniciou uma investigação para descobrir que animal era esse que as pessoas continuavam a avistar. Em 2012, um grande tubarão branco foi capturado no Mar de Cortez. Ele tinha mais de 6,10 metros de comprimento e pesava 907,2 quilos. No entanto, era branco e não se parecia com o tubarão descrito na lenda. Alguns cientistas pensaram que se o demônio negro realmente existe, provavelmente é um grande tubarão branco maior do que o normal e que sofre de melanismo. Essa é uma condição em que a pele, que deveria ser clara, produz um pigmento de cor escura. Resumindo, o melanismo é o oposto do albinismo. Outros pesquisadores torcem para que o misterioso animal possa ser uma nova espécie de tubarão que evoluiu do megalodonte. Naturalmente, há também os céticos que têm certeza que o demônio negro é um tubarão-baleia. Primeiramente, sendo o maior tubarão da atualidade, o tubarão-baleia é muito maior que o grande branco. Em segundo lugar, estes tubarões têm coloração escura, o que poderia explicar a cor incomum da pele do demônio negro. Por outro lado, o tubarão-baleia é lento, se alimenta através de filtração e absolutamente não é agressivo. De maneira alguma atacaria os barcos dos pescadores. Apesar de todos os esforços, o misterioso tubarão ainda não foi encontrado. E mais detalhes sobre a sua existência e comportamento ainda precisam ser descobertos. Não existem provas reais da sua existência, exceto os testemunhos de quem o avistou. Ao mesmo tempo, ninguém pode afirmar que a criatura não existe, mesmo que não tenha sido encontrada. Como você já sabe, 95% do oceano mundial ainda é um mistério para a humanidade, e sabemos muito pouco sobre as criaturas aterrorizantes que habitam suas profundezas. Nas profundezas do oceano vivem os animais mais bizarros já conhecidos: quimeras, aprístoros internatus e Centróforos harrisoni, por exemplo. Alguns deles parecem personagens de um filme de terror de baixo orçamento, inclusive por seus nomes científicos. Por exemplo, o Centróforos harrisoni tem olhos incrivelmente grandes, pele que lembra lixa e fileiras e mais fileiras de dentes muito afiados. Para deixar tudo ainda mais assustador, alguns estranhos parasitas cirrípedes frequentemente se ligam a esse peixe e comem a sua carne. Eca! A aparência sobrenatural das quimeras será enervante para qualquer espectador desavisado. Suas cabeças evocam associações com colchas de retalhos mal feitas. Seus dentes se assemelham ao dos roedores. E seus corpos bizarros, cheios de lodo, provavelmente inspiraram mais de um roteirista de filmes de terror. Essas criaturas vão desde a Hariota haleiganaide, com um comprimento máximo de 1,4 metros, até a Hydrologus bemisi, que tem a pele tão frágil que pode ser facilmente danificada. Depois de ficar sabendo sobre todos esses habitantes subaquáticos assustadores, não parece mais tão irreal que o demônio negro esteja esperando pela sua próxima presa, neste exato momento, em algum lugar no fundo do oceano. E a partir de agora você não vai mais entrar na água na praia, não é? Eu também não vou mais.